Meus caros pastores Luiz e Sandra Pedroso, pelos quais damos graças a Deus pelo restabelecimento e retomada das atividades ministeriais desta igreja, caríssimos conservos do Senhor, pastor Gilson Bétega e pastor Jorge Gonçalves, que ajudam a empunhar o cajado, meus queridos irmãos e irmãs, quer sejam adultos ou jovens desta igreja, minha saudação também aos que dão o prazer de sua audiência e que residem em outros locais desta ou de outras cidades deste imenso e amado Brasil. Hoje vamos estudar um assunto muito profundo. Aliás, ultimamente temos estudado assuntos típicos da área de teologia. O seu título é A Imanência e Transcendência de Deus. Duas palavras bonitas, mas o que significam elas? Vejamos no decorrer desta lição, muito bem escrita pelo pastor Aparecido Alciso Malho, o que foi a sua contribuição para nós nesta oportunidade. Como introdução, vamos analisar o pouco que conhecemos e sabemos sobre Deus. É de que Ele criou todas as coisas e que Ele está presente em toda a sua obra. Entretanto, Ele é distinto da sua criação, ou seja, tem uma existência pessoal independente da criação. Importante observar que mesmo em se tratando do ser humano, Deus é totalmente outro. De modo que quando falamos da presença de Deus em tudo que Ele criou, estamos falando da sua imanência à criação, da sua presença na criação. Lembra-se da palavra Emmanuel, em latim, Immanuel, está dentro, Emmanuel, o Deus conosco. E quando falamos da sua grandeza, até mesmo muito maior, além das coisas criadas, estamos falando da sua transcendência. É nesse sentido que Ele é diferente do que criou. Agora ficou um pouco mais claro, não é mesmo? Então vamos para frente. Ponto 1. Vamos ver alguns versículos que falam do Deus imanente, do Deus que está presente conosco neste planeta. Salmo 19, versículo 1, diz: Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ainda lá em Jeremias, capítulo 23, versículo 24, vamos encontrar que ninguém se esconde de Deus. Porventura, não encho eu os céus e a terra? Lembremos-nos de uma coisa importante. Deus está agindo no mundo em geral e pode usar qualquer ser humano para transmitir suas mensagens. Deus também se revela na natureza. Chamamos isto de revelação geral, embora esse tipo de revelação natural não leve à salvação. Está lá em Romanos, carta do apóstolo Paulo, no capítulo 1, versos 20 e 21. Quando Paulo esteve no Areópago, na cidade de Atenas, na Grécia, ele se fixou num monumento exposto dentre tantos outros, dirigidos a Deus do comércio, a Deus dos mares, ao Deus dos céus, ao Deus da guerra. E esse monumento que chamou a sua atenção também ficava numa praça pública e lá estava escrito a sua dedicatória ao Deus desconhecido. É que os gregos supunham existir algum Deus que eles não tinham se lembrado, não tinham feito nenhuma menção e queriam saudar, mesmo assim, a esse Deus provavelmente desconhecido. Paulo aproveitou a oportunidade para ensinar-lhes sobre esse Deus e torná-lo conhecido. Vamos lá em Atos capítulo 17, versículos 22 a 31. Ouçam o que o apóstolo Paulo ensinou àqueles gregos. Abro aspas. Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos.
Creio que o apóstolo Paulo deixou uma interrogação muito grande, uma curiosidade despertada nos gregos para saber quem era esse Deus que Paulo conhecia. E agora tratemos de conhecer sobre o Deus transcendente. Esta palavra quer dizer que vai além do mundo perceptível, natural. Esse mundo que está diante dos nossos olhos, inclusive os corpos celestes. Vamos buscar a base bíblica. Lá em Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9. Leio. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos. O próprio profeta Isaías teve uma visão do Senhor ao afirmar: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Esta visão foi no templo. E ele, Isaías, afirma com mais detalhes o que foi a presença do Senhor. Os umbrais da porta se moveram e a casa se encheu de fumaça. Esse fato diferente só podia ser a manifestação de Deus. Foi tão grande a experiência de Isaías que ele se sentiu pecador diante de tão vislumbrante visão, e que o Deus 3 vezes santo era visto como Rei, o Senhor dos exércitos. Procure lá em Isaías capítulo 6, versículos de 1 a 6. A visão de Isaías é de que Deus habita na luz, entretanto, inacessível, a quem nenhum dos homens viu e nem pode ver. Está lá registrado na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, versículo 16. Também temos outro episódio, está em Êxodo capítulo 33, versículo 11. Este texto refere-se de que Deus falava face a face com Moisés. Entretanto, a ele, Moisés, não foi permitido ver face a face de Deus. Quando pediu isto, a resposta de Deus foi: a minha face não poderás ver, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Deus permitiu apenas que Moisés o visse pelas costas, através de uma fenda na penha. Êxodo 33, versículos 22 e 23. Ponto 3. A revelação do Deus transcendente. Já aprendemos um pouco sobre algumas qualificações de Deus, por exemplo, sua imanência, que é uma revelação geral. Vamos agora a um outro atributo, qualificação de Deus, que é a sua transcendência, que é, aliás, a sua revelação especial. Isto é, aonde? Na natureza. E é registrado na Bíblia. E já iniciamos com a sua declaração, com a declaração registrada pelo apóstolo Pedro em sua segunda carta, no capítulo 1, verso 21. Diz ele: a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. É uma grande verdade. Como homens simples, sem elevada cultura, poderiam proferir mensagens tão cheias de sabedoria? E homens sem passar por escolaridade alta. No Velho Testamento temos muitas referências de Deus falando com seres humanos. Por exemplo, comunicava-se com Adão, com quem falava antes da queda, é verdade. Falou com Noé, com Abrão e outros patriarcas. Falou com Moisés e com Josué. Falou com juízes e reis. Observe agora. A partir da sua comunicação com os reis, falava ao povo através dos profetas. Veja a referência do autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 1. Leio:
havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Esta é a grande apoteose do seu relacionamento com os homens durante a época do Velho Testamento, porque depois foi através de Jesus. Você pode até pedir uma prova disto, e eu vou lhe responder com a citação do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Diz lá: no princípio era o Verbo. Verbo é uma palavra que expressa movimento, dinamismo. No princípio não era um substantivo estático, alguma coisa, algum ser, algum poder era ativo, estava no princípio com Deus, e esse verbo, afinal de contas, revela o evangelista João, era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ponto número 4. E tem mais referências bíblicas sobre representações de Deus aos homens. Vejamos. Eu quero destacar aqui como uma nota importante. Vimos há pouco que Deus é impossível de ser visto pelo homem, conforme o texto registrado em Êxodo 33, 20 e 23, e também em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. O texto de Êxodo já lemos. Agora vamos ler o texto de 1 Timóteo no capítulo 6, versículo 16. Diz assim: o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu, nem pode ver, a ele sejam a honra e poder para sempre. Amém. Deus também se manifestava através de um anjo ou anjos. Veja o caso dos anjos que visitaram Ló. Está registrado lá no livro de Gênesis, capítulo 19, versículos 1 a 5. Quando Deus falou com Moisés no Monte Sinai e na sarça ardente, foi através de um anjo. Êxodo 3, versículo 2, e Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 30 a 38. Esse anjo continuou guiando Moisés e a nação. O anjo fala à congregação do povo de Israel, Juízes 2, 4, falou com Gideão, que comandou o povo de Israel depois da morte de Moisés, Juízes 6, 22. Jacó disse, depois da morte, Jacó disse ter visto Deus face a face. Oséias, profeta Oséias, capítulo 14, versículos 2 a 4. No livro de Zacarias, penúltimo do Velho Testamento, a expressão o anjo do Senhor é repetidamente citado. Ainda no Velho Testamento, em algumas passagens, o anjo do Senhor é identificado como Deus. Gênesis 16, versículos 7 a 13, e Juízes, capítulo 6, versículos 11 a 14. E em algumas passagens, Deus fala com o anjo. Está em Samuel 24, 16 e 1 Crônicas 21, 27. Em outra passagem, é o anjo que fala com Deus. Zacarias, capítulo 1, versículo 12. Então, a interpretação desse versículo é que o anjo era uma automanifestação de Deus. Passamos agora para referências do Novo Testamento, que informam que a manifestação do anjo do Senhor era Deus falando com seus servos. Por exemplo, falou com Filipe, Atos 8, 26, falou com Paulo, Atos 27, 23 e 24, libertou Pedro da prisão, Atos capítulo 12, versículo 7, feriu a Herodes, Atos capítulo 12, versículo 23, e o grande destaque do Novo Testamento é que a presença divina se manifesta
visivelmente em Jesus, em seu ministério, sua morte e na ressurreição. Este fato era tão evidente que os judeus criticavam a Jesus quando ele se considerava igual a Deus, e ao dizer que Deus era seu Pai. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 18. Várias pessoas que foram beneficiadas por Jesus na realização de curas, que estes o adoraram, e Jesus aceitou a adoração deles. Já os apóstolos e os anjos não aceitaram a adoração. Isso está registrado em Atos, capítulo 25, capítulo 1, versículos 25 e 26. Um outro fato histórico e de grande importância e prova foi a sua transfiguração ocorrida no monte, na presença de 3 de seus discípulos. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 1 a 6. E o que aconteceu com Jesus naquele momento? Seu rosto resplandeceu como o sol, suas vestes se tornaram brancas como a luz, a voz do Pai soou: Este é meu Filho amado, em quem tenho prazer, escutai-o. Reação dos discípulos: temeram e caíram sobre os seus rostos. João, seu discípulo amado, mais tarde confessou: vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. João capítulo 1, versículo 14. Também Pedro se referiu a essa visão dizendo: porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 17 e 18. E agora, meus irmãos e irmãs, Jesus, que era a revelação da presença de Deus conosco, morreu, ressuscitou e subiu aos céus, tendo sido glorificado. Desde então ficamos órfãos, sem a presença de Deus. Não, meus irmãos e irmãs, não e não. Jesus enviou o Espírito Santo, o qual permanece com a igreja e no coração de cada crente. Depois que Jesus subiu ao Pai, não foi mais visto por ninguém, com exceções das seguintes ocasiões: quando da morte do primeiro mártir Estevão, Atos capítulo 7, versículo 56, para Paulo no caminho de Damasco, Atos capítulo 9, versículo 17, e depois de glorificado, Jesus envia seu anjo como intermediário da revelação. Veja em Apocalipse capítulo 1, versículos 1 e 22. Conclusão: embora Deus seja uma realidade existencial, em que pese inacessível e transcendente, ele providenciou muitos meios de se revelar a nós. Mas a maior de todas as revelações foi a de ser o Emanuel, o Deus conosco, através de Jesus Cristo, tornando-nos possível o acesso a Ele, o Criador. Reconheçamos nossa pequenez diante da majestade de Deus e agradeçamos por poder levar a Ele todo o nosso louvor e petições. Que Deus nos abençoe.